segundo episódio de Amazing Digital Circle começa com a Pomni virando em abstrata. Ela cai em um buraco enquanto vai virando abstrata, e esse buraco é escuro e parece não ter fim. Ela vê todos se despedindo dela e o Jax já nem lembrava mais o nome dela. Aí ela acorda e cai da cama. Era só um sonho, pessoal. Então a Agatha aparece para tentar ver se ela ainda estava dormindo e falar que ela não tem ressentimentos por ter sido abandonada pela Pomni, enquanto ela procurava pela saída. Então ela chama a Pomni para uma nova aventura que o Kaine preparou. A nova aventura se chama Carregamento de Doce do Caos, ou sei lá como a versão brasileira traduziu, eu só sou narrador dessa bodega aqui. Caim explica que uns bandidos roubaram um xarope de maple do Reino dos Doces, o que é um recurso muito valioso. Esse xarope é famoso no Canadá, e se vocês repararem bem, tem a folha da árvore da bandeira do Canadá ali, ou seja, é aquele xarope bem famoso no Canadá. Então a missão dos jogadores é levar os bandidos à justiça e devolver o caminhão de xarope. Então, ao descrever o Reino dos Dozes, a bolha fica xingando e insultando o reino por motivo nenhum. Caramba, que bolha boca suja. Agatha está animada para ir, mas a Pomni pergunta se a existência deles não passa de um RPG de live action, e de fato é bem isso mesmo, eles só estão lá para fazer um RPGzinho. Que droga. Kenny empurra todos para a missão e pronto. Depois disso ele começa a fumar um cachimbo de bolhas e oferece para a bolha, mas a bolha fez proerd e está tentando parar de fumar bolhas. O que é engraçado, como é que seria uma bolha fumando bolha? É melhor nem pensar nisso, né? Então eles chegam no reino e a princesa oferece para eles um caminhão de guerra. O Jack se anima em dirigir o caminhão de guerra, só que ele não gosta da buzina e por isso ele manda outra personagem que eu não sei o nome dirigir o caminhão. Ao longe, os bandidos veem o herói se aproximando. Um dos capangas pergunta ao chefe se a mãe dele vai sobreviver se tomar esse xarope. E o outro capanga diz que sim, pois o xarope vai salvar muitas vidas. Ou seja, os bandidos roubaram isso daí para salvar o vilarejo deles, né? Não só porque eles são ruins, não. E o Jax está revisando o plano e de repente pega uma pistola calibre 12 feita de doces. Uma pistola calibre doce, né? Calibre 12 feita de doces, né? Que bosta. A Agatha tenta achar um jeito da Pomni ajudar. E antes mesmo de mais nada, o Jax pega a Pomni e joga ela para fora do caminhão. Pomni fica segurando os dois caminhões em movimento e se esticando como se fosse um desenho animado. É interessante reparar que a Pomni xinga o Jax de cuzão, ou asshole, na versão inglesa, né? Só que mesmo com a censura é possível perceber isso. Só que na versão brasileira eles dublaram para arrombado, que não chega nem perto do sentido original, que é cuzão mesmo, né? Na verdade a palavra asshole significa cu mesmo, né? Mas enfim, sei lá, tanto faz. Então a Pomni se cansa de segurar e cai em cima do caminhão inimigo, bem na hora de um bandido aparecer. Mas ele não consegue fazer nada porque os braços dele são curtinhos. O bandido não vai conseguir pegar nada com os braços de tiranossauro, nada a ver, né? O chefe dos bandidos resolve mudar a rota para um caminho mais difícil de dirigir. Depois de chacoalhar o caminhão inteiro, a Agatha e o Reis estão com facas na cabeça por alguma razão. Putz, quantas armas que eles têm nesse caminhão aí, né? E o Jax manda a personagem que eu esqueci o nome bater no caminhão dos bandidos. Os bandidos ativam um mecanismo de defesa que é quase rasga a Pomni no meio. Bem estranho essa parte, né? E o rei joga uma âncora para a Pomni pegar, mas ele erra. Essa palhaçada do rei faz o caminhão deles caírem no lago de chocolate. Enquanto isso, o caminhão dos bandidos com a Pomni dentro dele simplesmente atravessa o mapa do jogo como se estivesse um bug de colisão. E assim a Pomni e o chefe dos bandidos caem em um abismo que parece sem fim. Então eles chegam em um lugar que parece ser o fundo do mapa ou algo do tipo assim. Nesse lugar, o chefe dos bandidos vê cópias de todo mundo, menos do pessoal da Pomni, e uma música sinistra começa a tocar. Ele fica encarando uma cópia de si mesmo por um tempo. A Pomni aparece e o chefe dos bandidos começa a surtar, a perguntar sobre o que está acontecendo e por que não tem ninguém parecido com o grupo da Pomni ali. A Pomni ela não sabe explicar muito bem, mas ela disse que
deve ser o fato que ela não é uma NPC, né? Ao contrário dos bandidos que são, né? O chefe dos bandidos começa a ter uma crise existencial, dizendo que nada disso é real, e que a mãe dele que ele quer salvar não é real, e que nem o rosto da mãe dele ele se lembra, ou seja, ele se dá conta que ele é um NPC e que ele não tem vida, coitado dele, né? Enquanto isso, os amigos da Pomni encontram um monstro feito de chocolate que comia os cidadãos do reino da princesa de doces, putz. E por isso ele foi banido. O Jax oferece um acordo com o monstro que se ele ajudar o Jax deixa ele entrar no reino, pois ele roubou a chave do reino da Hagata. Essa chave foi dada pela princesa para a Hagata para que eles pudessem voltar. Ou seja, o Jax não tá nem aí, ele quer ver o caos mesmo. De volta lá para Pomni e o bandido, ela tenta oferecer a levar ele para o circo digital, pois agora que ele sabe a verdade, ele pode se sentir em casa em um novo lugar. E o líder dos bandidos até revela o seu nome, mas eu esqueci o nome dele. E sinceramente, não importa tanto assim o nome dele. Vocês vão saber o porquê mais pra frente. A Pomni simpatiza com ele e sabe que não pode oferecer muito além de amizade e de um novo lugar para morar. E o bandido fica feliz de ser chamado de amigo. E os dois montam no caminhão de xarope e mete o pé dali. Quando eles voltam, tanto a Pomni quanto o chefe dos bandidos vomitam no chão. A Pomni fala de levar o chefe dos bandidos, que eu esqueci o nome dele, de volta ao circo. E ninguém sabe se isso é permitido ou não, mas tá ok, né? Eles devolvem um caminhão de xarope para a princesa. E enquanto eles vão embora, Jax comenta que vai deixar o portão aberto de propósito. De repente, um barulho de monstro aparece e gritos começam a aparecer. Mas isso não importa, eles estão caindo fora dali mesmo, né? Ou seja, galera, o Jax deixou o portão aberto para o monstro aparecer e causar o caos lá no reino da princesa, né? E eu acho que eu esqueci de pôr aqui no roteiro, pessoal. Mas como eles viram que tinham 2 caminhões de xarope, né? Eles deixaram os bandidos levar um caminhão e o outro eles devolveram para a princesa, né? Porque tinha 2 caminhões, né? Não ia fazer falta, né? O chefe dos bandidos fica feliz em chegar no circo. E ele acha que ele vai ser feliz ali e se adaptar fácil. Só que não, o Caim evapora ele na hora. A Pomni fica arrasada. E o Caim explica que não pode perder a conta de quem entra e quem sai. E que isso era uma coisa necessária. Tipo, a Pomni acabou de fazer um novo amigo e ele já morre assim do nada. Né? A Pomni fica arrasada mentalmente, mas a Hagata chama ela para o funeral daquele carinha do primeiro episódio que eu esqueci o nome. E é isso, apesar de ser uma animação indie, já estão vendendo bonecos dela. Então falou, galera.